Olá, meus amigos e amigas, paz e bem, é um prazer me reencontrar com vocês. Esta é a última aula dos tópicos de direito penal para o concurso para policiais civis e escrivães de polícia do estado de Alagoas. Hoje nós vamos abordar o tema crimes contra a administração pública, que começa no artigo 312 do Código Penal brasileiro. Antes de adentrar propriamente no tema, deixa eu te esclarecer o seguinte: o título 11 do Código Penal, na parte especial, que versa sobre os crimes contra a administração pública, ele está dividido em dois blocos. O primeiro bloco contém os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. E o segundo bloco trata dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Então, nós precisamos separar esses dois blocos e compreender que alguns desses crimes são crimes próprios, só podem ser praticados por funcionários públicos, enquanto outros são crimes comuns, qualquer pessoa pode praticá-los contra a administração pública. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no Código Penal e vamos ver como ele nos apresenta essa temática. Começando aqui pelo peculato. O que é peculato? Artigo 312 do Código Penal brasileiro. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, o peculato, ele compreende duas características dos crimes comuns que nós já estudamos, crimes contra a propriedade. O peculato pode ser uma espécie de furto, quando um funcionário público subtrai para si ou para outrem coisa que está em seu poder em decorrência da atividade pública, veja só, que não esteja necessariamente em seu poder, mas que ele tenha acesso. Ou pode ser uma apropriação indébita. Aí sim, ele teria o objeto em seu poder, ele teria a posse legítima desse objeto e se apropria dele para si ou para outrem. Então, observem que o peculato é o crime praticado por funcionário público que ou subtrai ou detém indevidamente um objeto que não necessariamente pode pertencer ao erário. É peculato também quando o indivíduo toma para si algo que pertence a um particular, mas que está por decorrência de uma decisão judicial ou um ato administrativo em sua posse. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Um detalhe interessante sobre o crime do peculato é que, em termos de concurso de pessoas, é possível que alguém que não é funcionário público, em concurso de agentes com um funcionário público, seja imputado o crime de peculato. Porque, como a gente aprendeu vendo a parte geral do Código Penal, as questões pessoais previstas no tipo penal são, sim, atribuíveis, são, sim, passáveis para aqueles que agem em concurso. Apenas o que não é parte do tipo, parte elementar do tipo, não se transfere. Aquilo que é parte elementar do tipo se transfere, sim. Nós vimos isso com certa estranheza quando estudamos o crime de infanticídio, que é a mãe que, em estado puerperal, logo após o parto, tira a vida do próprio filho. E a gente sabe que só a mãe tem estado puerperal, mas é possível que, em concurso de agentes, alguém responda pelo crime de infanticídio. Por quê? Porque as características pessoais aqui estão previstas no tipo penal, são elementos fundamentais ou essenciais do tipo. E esses elementos essenciais são transferíveis, são passáveis para os agentes que agem em concurso. De tal maneira que, como o texto diz, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse, então, ser funcionário público é elemento essencial do tipo. Sendo assim, pode ser passado. Então, alguém que age em concurso com um funcionário público
pode, sim, ser incurso no artigo 312, cuja pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. E aqui vale a pena fazer uma observação, vale a pena ter alguma coisa em mira. É possível que um indivíduo que é funcionário público subtraia um objeto que é do poder público e, mesmo assim, não incorra em peculato, incorre, por exemplo, em furto? É possível, desde que esse funcionário público subtraiu algo que não pertencia à esfera de ação dele, pertencia a uma outra empresa pública. Então, um indivíduo viajando chega na cidade de Florianópolis, muito embora ele seja funcionário público e agente de polícia em uma delegacia lá no Rio Grande do Norte, mas está fazendo viagens em Florianópolis e aproveita-se para subtrair um objeto que foi encontrado, que ele percebe com facilidade em um determinado local que ele estava visitando. Ora, se esse objeto é de uma empresa pública, ele não teve acesso àquele objeto por facilidades decorrentes da sua função pública. Então, ele estaria em curso no furto e não no peculato propriamente, porque há dois elementos que aqui são importantes que a gente destaque. Esse funcionário público, ele teve acesso ao objeto e o subtrai em proveito próprio ou alheio. Olha aqui o finalzinho do parágrafo 1º, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, essa é uma possibilidade. Se ele vai, por exemplo, se apresenta como funcionário público lá e assim tem acesso ao objeto, então ele poderia ser incurso nesse tipo de crime. Observe agora o curiosíssimo caso do peculato culposo. O peculato culposo é quando um funcionário público ele não subtrai, ele não desvia, mas ele, sem querer, por imprudência ou por negligência, ele facilita para que outra pessoa pratique a subtração, o furto. Se funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Você tem a figura do peculato culposo. Ele não tinha a intenção de subtrair, mas ele deixou a porta da repartição aberta. Ele deixou uma gaveta onde havia vários objetos que estavam sob responsabilidade dele. Isso acontece muito em um cartório de delegacia que guarda drogas, armas. Então, ele deixou a gaveta destrancada ou não fechou, bateu o cadeado. Aí, ele não tinha a intenção de subtrair, ele não cooperou para que o outro subtraísse, mas ele culposamente, ele, por negligência, acabou facilitando a atuação do meliante. E ele, portanto, responderá por peculato culposo, cuja pena é detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Portanto, ainda que tenha sido movido o processo administrativo, mas se antes de uma sentença em sede de ação penal irrecorrível, ele restitui aquilo que foi subtraído, se, por exemplo, um valor, uma quantia, ele restitui essa quantia subtraída, extingue-se a punibilidade. Peculato mediante erro de outrem, artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, o funcionário público ele precisa ser vigilante. Se alguém, pensando que ser ele o responsável por aquela repartição e tendo que pagar uma taxa, um tributo de qualquer natureza, entrega isso àquele funcionário e ele o recebe, ele não pediu, ele não solicitou, mas ele recebeu por erro do terceiro e, assim, se ele silenciar e se ele se aproveitar disso,
então ele vai sim ser responsável por este tipo penal que tem reclusão prevista de 1 a 4 anos e multa. Aqui uma série de novidades inseridas no Código Penal a partir do ano 2000, que tem a ver com a inserção de dados falsos em sistemas de informação, né? Então, nós estamos vivendo uma época em que os dados são muito importantes. E esses dados que estão em computadores, em redes, eles frequentemente apontam para quantias, para valores. Então, inserir dados falsos com o objetivo de se favorecer de algum modo, vamos ver o que é que diz o tipo penal do artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, observe agora, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então, há aqui o dolo específico. O dolo específico é obter vantagem para si, vantagem para outrem, ou causar dano ao erário. Então, se não estiver envolvido nessas 3 hipóteses, essa inserção de dados não há de caracterizar o crime de inserção falsa de dados, ok? Ele tem que inserir ou facilitar para que alguém o insira com este dolo, com esta intenção de obter vantagem indevida para si, para outrem ou para causar dano ao erário. Reclusão de 2 a 12 anos. Mais um elemento trazido pela Lei 9.983 de 2002, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. No tipo penal anterior, o indivíduo tinha acesso àquela informação, mas ele poderia inserir, mas ele inseriu falsamente. Aqui não. Aqui alguém modificar, ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Ele não tinha autorização para aquilo e ele modificou, alterou os dados que estavam lá, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único, as penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação, a alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Muito bem, nós temos outros tipos penais menores. Eu quero passar agora para um importante, que é concussão. Concussão, artigo 316. E o verbo é fundamental para você diferenciar de corrupção passiva. Na corrupção passiva, o indivíduo recebe ou pede. Na concussão, ele exige, Então, há uma ênfase, há uma atitude de compelir o outro a fazer o que você está pedindo. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão desta, vantagem indevida. Então, você tem o verbo exigir e tem esse objeto que é a vantagem indevida. A vantagem indevida é aquilo que é exigido. E observe que o texto é bastante claro que o indivíduo pode já ter assumido a função ou não ter assumido a função, mas em razão desta função que ele está prestes a assumir, ele já faz esse ato lesivo, esse ato criminoso, que é o da concussão, de exigir vantagem em decorrência da função que ocupa. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. É importante observar, porque nós tínhamos tido uma alteração na corrupção passiva e eles haviam aumentado, o legislador havia aumentado a pena da corrupção passiva e não tinha mexido na concussão. E aí ficamos numa situação estranha, porque a concussão, como vocês podem observar, é um crime mais grave do que a corrupção passiva. Porque na corrupção passiva, o funcionário público pede ou recebe. Na concussão, ele exige, ele constrange a sua vítima. A pena agora é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vamos lá para a corrupção passiva, 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, aqui, vejam o verbo como é diferente.
solicitar ou receber. Solicitar ou receber, enquanto na concussão o verbo é exigir. Solicitar ou receber, e aqui o verbo é exigir. Também, em 90, teve a figura do excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, a reclusão de 3 a 8 anos e multa. Acho interessante esse tópico, porque nesse tipo penal a maioria das vítimas são os caras ricos, né? Os milionários. Então a pena é maior do que a da concussão. É de 3 a 8 anos, a pena mínima é 3 anos, né? Pelo menos a pena mínima é maior do que a concussão e maior do que a corrupção passiva. Aquelas coisas que a gente já vem comentando aí. Mas vamos voltar à corrupção passiva. Então, solicitar ou receber. Estabeleceu a diferença entre concussão e corrupção passiva? Eu estabeleci a diferença entre furto e apropriação indébita. No furto, o indivíduo subtrai. Na apropriação indébita, ele tem inicialmente a posse legítima e depois ele se nega a restituir a quem de direito. Então, às vezes, são tipos penais muito parecidos. Aqui não, aqui a gente tem concussão, exigir vantagem indevida. Na corrupção passiva, passiva porque ele vai ser o beneficiado, ele vai receber, quem entregará, né, estará em tese praticando a corrupção ativa, que é aquele que dá, e passiva porque ele recebe. Então, solicitar ou receber para si ou para outrem vantagem indevida. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, ele pediu o dinheiro ou recebeu o dinheiro para deixar de praticar aquilo que ele deveria praticar. Vamos, por exemplo, deixou de autuar em flagrante delito aquele indivíduo que deveria ser autuado em flagrante delito, recebeu dinheiro para deixar de autuar aquele que, ou nesse caso da corrupção passiva, ele pediu esse dinheiro ou recebeu o dinheiro para deixar de praticar ato de ofício. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro a detenção de 3 meses a 1 ano. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Aqui ele deixa de praticar. Aqui ele deixa de praticar. Aqui, no parágrafo 2º, esse indivíduo retarda, deixa de praticar ou retarda ato de ofício. Então, vamos tentar estabelecer a diferença desses dois para ficar bem claro. No parágrafo 1º, que é a corrupção passiva majorada, então, esse indivíduo que, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Beleza. Então, ele não apenas solicitou para recebeu, mas deixou de praticar ato de ofício ou retardou. Agora, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Veja, esse indivíduo, ele não recebe, aqui no parágrafo 2º, ele não recebeu dinheiro para fazer isso. Por isso é que a pena é menor. Ele não buscava uma vantagem pecuniária, econômica, ele apenas atendeu a pedido, cedendo a pedido a influência de outrem. Então, a detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui, para ficar bastante claro, na corrupção passiva majorada, o indivíduo deixa de praticar, retarda ou pratica indevidamente ato funcional buscando vantagem ou promessa de vantagem, né? Então, ele tem uma vantagem ou promessa de vantagem, seja econômica ou seja de qualquer outra natureza. Se, no parágrafo 2º, ele só atende a um pedido ou se submete à influência de outra pessoa, mas não busca vantagem, então a pena é menor. Aqui você tem uma forma de concussão passiva privilegiada, uma corrupção, digo corrupção,
não é concussão passiva, é corrupção passiva privilegiada, né? Porque a pena em abstrato é menor. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, né? Então, um indivíduo que vê acontecer o contrabando ou descaminho e deixa passar, fecha os olhos para isto. E num crime semelhante de deixar de agir, tem a ver com a prevaricação. Prevaricação, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui também não há uma vantagem, como na corrupção passiva. Na prevaricação, ele deixa de agir por questões de sua própria vontade, seus próprios interesses, mas não necessariamente o interesse monetário, financeiro, ele retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ato que ele é obrigado a fazer, ou praticá-lo com disposição expressa da lei. Então, ato de ofício, ele pratica indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A, inserido em 2007, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, para o diretor de penitenciária ou agente público, então um crime próprio, que deixa de cumprir o seu dever de impedir, vedar, proibir o acesso de aparelho telefônico, né? Ou rádio, ou similar, walkie-talkie, qualquer coisa assim, para que presos que estão dentro do sistema penitenciário se comuniquem. Condescendência criminosa, muito interessante esse tipo penal. Deixar o funcionário por indulgência significa por vontade de perdoar, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, o indivíduo fica sabendo que o colega de trabalho praticou uma infração, praticou um crime, e ele não o pune, não dá início ao devido processo administrativo, ou não tendo ele competências para fazê-lo, não comunica à instância superior que poderia fazê-lo. Aqui eu tenho um crime de condescendência, e aí é importante saber que a palavra indulgência significa ânimo perdoador. Vocês lembram das indulgências na Idade Média, né? Que era a venda do perdão, a venda do perdão. Então, detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia administrativa, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, a gente teria aquele tráfico de influência, o cara vai lá porque tem a proximidade, por causa da condição que ocupa de funcionário público a um outro, e vai patrocinar interesses privados, vai pedir que se favoreça uma determinada empresa na licitação ou na contratação urgente. Então, essa é a situação. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Se o interesse é ilegítimo, ou seja, é irregular que se atenda a essa expectativa, a detenção é de 3 meses a 1 ano, além de multa. Você está achando as penas baixas aqui, né? Eu também acho. É porque acaba sendo o legislador não querendo apertar muito o pessoal dele, né? Poxa vida. Que muitas vezes, né? Não quero generalizar, mas muitas vezes é exatamente isso que acontece, né? Pessoas que estão no serviço público, não para prestar um serviço ao público, eu espero que não seja o caso de vocês, mas de valer-se da esfera pública para colher para si mesmo benefícios. E não estão satisfeitos com os bons salários, com a estabilidade que a profissão gera, ambicionam mais e mais poder, mais e mais ganho, e aí cometem esses ilícitos, por exemplo, a advocacia administrativa, o funcionário público patrocinando interesses privados perante outros órgãos públicos ou os órgãos públicos a que ele está ligado.
Violência arbitrária, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. A gente tem que ficar muito atento para esse tipo penal, porque se existe também o tipo penal do desacato, que é o crime praticado pelo particular contra a administração pública, quando desobedece a ordem expressa da administração pública, a gente tem que ficar atento para esse tipo penal que vem do outro lado, que é quando o agente público exerce violência desnecessária, pratica violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. O indivíduo que a gente tem visto, cara, já algemado, vai sendo agredido, né? Então, isso acontece em várias partes do mundo, infelizmente. Então, isso é algo que deve ser evitado. Então, a violência, às vezes, é necessária e saber usar isso é parte da maturidade da atividade funcional. Então, vamos lá. Abandono da função, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. O indivíduo estava de plantão na delegacia e vai ao cinema, fecha a delegacia, deixa lá tudo e vai embora para se distrair, para assistir um filme. Tem responsabilidade de estar ali, tomando conta daquele espaço, atendendo ao público que eventualmente vier ali. Claro que isso não significa que o indivíduo não possa se deslocar para algum lugar, comunicando-se com seus colegas. Abandonar, a ideia de abandonar é entregar, é deixar durante o seu plantão, quando você deveria estar ali, sem aviso, sem comunicação, sem comunicar às pessoas que estão responsáveis pela administração daquela repartição. Se o fato resulta prejuízo, olha a qualificadora, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa por causa da gravidade dessa realidade. Vamos dar uma pulada para os crimes praticados por particulares contra a administração pública. Usurpação de função pública, artigo 328, usurpar o exercício da função pública, ou seja, um indivíduo que toma para si, ocupa um lugar que não está legitimado para ocupar, passando-se por juiz, passando-se por promotor, passando-se por médico legista, detenção de 3 meses a 2 anos. Se do fato o agente aufere vantagem econômica, reclusão de 2 a 5 anos. Resistência, opor-se à execução do ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe enseja prestando auxílio, alguém quem esteja prestando auxílio. A resistência, um indivíduo foi abordar, um indivíduo deu voz de prisão a ele, porque ele estava em flagrante delito, esse indivíduo reage para não permitir que seja preso. Os policiais vão ter que usar a força para prendê-lo. Mas no momento em que ele agride os policiais, então ele está praticando o crime de resistência, o particular contra a administração pública. Detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, ou seja, o cara foge, reclusão de 1 a 3 anos. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Claro, se houve lesão corporal leve, grave, gravíssima, ou até lesão corporal seguida de morte contra um funcionário público, então vai responder em concurso de crimes aqui pela violência, pela lesão corporal do 129, além da resistência do 329. Desobediência. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Isso é muito citado nas intimações, né? Então, o funcionário público intima alguém para que compareça para prestar esclarecimentos no inquérito policial ou numa CPI ou perante a autoridade judiciária. As testemunhas são obrigadas a comparecer. E podem, inclusive, não comparecendo, serem conduzidas sob vara, né, coercitivamente, à presença da autoridade. Já o desacato, desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. O desacato é uma forma de injuriar a autoridade,
é uma forma de agredir a autoridade. Não é resistir dizendo que o senhor está errado, isso não é correto, isso não é desacato. Desacato é uma agressão à autoridade. Contestar a autoridade não é desacato. Até recentemente chegou-se a discutir se o crime de desacato haveria sido abolido ou não. O Supremo Tribunal Federal ratificou seu entendimento de que ainda existe o crime de desacato, mas ele deve ser considerado de modo bastante restrito. Tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, o tráfico de influência é o particular que influencia o funcionário público, que assim exige para si alguma vantagem para que o funcionário público pratique ato de ofício, né? Então, é o particular que chega para o outro e fala, me dá um dinheiro aí que eu vou conseguir que aquela multa tua morra. Aquela tua autuação feita por um auditor fiscal, então eu consigo derrubar. Então, aí é o tráfico de influência. Esse indivíduo ele está buscando essa vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Olha a pena alta, reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário, ou seja, ele está pedindo a parte dele, eu quero só a minha parte e a gente vai acertar lá. Isso aí é bastante grave. Corrupção ativa. Veja, na corrupção passiva, o funcionário público recebe ou pede. Na corrupção ativa, o indivíduo oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. É a mesma pena do peculato, a mesma pena da concussão, né? Então, a corrupção ativa é algo bastante grave. Agora, há um detalhe aqui interessante. Se o funcionário público pede e o particular dá o que foi pedido pelo funcionário público, ele, o funcionário público, comete o crime de corrupção passiva, mas o particular não comete o crime de corrupção ativa, porque ele deu o que foi pedido. Isso não se encaixa nos verbos do artigo 333. Os verbos do artigo 333 dizem prometer ou oferecer. Ora, ele nem ofereceu nem prometeu, ele apenas deu o que foi pedido. Então, nesse caso, a conduta é atípica daquele que dá quando o funcionário pede. O funcionário público pede, a conduta é atípica. Para que a conduta seja típica, a corrupção ativa, ele tem que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite de ofício ou pratica infringindo o dever funcional, ou pratica, a pena é aumentada de 1/3 em razão da vantagem ou promessa, né, que foi oferecida, o funcionário efetivamente faz aquilo que foi contratado. Então, ele omite ou retarda, ou deixa de praticar ato de ofício. Agora, vamos aprender a diferença entre descaminho e contrabando. É muito interessante e esses serão os 2 pontos finais da nossa reflexão nesta aula. Descaminho, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito de imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria. No descaminho, a mercadoria ela está autorizada a circular no território nacional, mas você burla o fisco, você não recolhe o imposto, quer quando introduz essa mercadoria no território nacional, que é quando você retira. Então, seriam mercadorias que poderiam circular livremente no território nacional, mas você deveria pagar um valor a título de exportação ou a título de importação, imposto, né, de exportação ou de importação, e deixa de fazê-lo. A pena é reclusão de 1 a 4 anos por descaminho. Incorre na mesma pena quem? Inciso 1º, pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Navegação de cabotagem é conduzir mercadorias pelo mar
através de barcos, né, que fazem o trânsito de mercadoria sem que tenha essa autorização. Inciso 2º, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Inciso 3º, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país e importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Aqui você tem uma situação em que o indivíduo ele não introduziu, mas ele comercializa ou utiliza como insumos industriais objetos que foram trazidos através do descaminho. Inciso 4º, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Parágrafo 2º, equipara-se as atividades comerciais para efeitos desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido nas residências, né? Então, o indivíduo não precisa ser um comerciante registrado para praticar o crime de descaminho. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, tem um aumento de pena aqui nestes casos. Olha o contrabando. Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Então, no contrabando, a mercadoria não poderia estar circulando no território nacional. Ela não tem autorização para ser comercializada aqui no Brasil. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Inciso 2º, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise e autorização do órgão público competente. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4º, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei. Então, há uma série de produtos que não são autorizados para vender. Não é necessariamente droga. Por exemplo, nós deveríamos ter, para a venda de determinados produtos, o selo do Inmetro. Ora, sem o selo do Inmetro, esses produtos seriam proibidos de serem comercializados no Brasil. Então, falta-lhe autorização. Se, por exemplo, um produto pode ser vendido no Brasil, se pagasse a taxa, por exemplo, um tênis. Um tênis você traz do estrangeiro, se você pagar a taxa de importação, não tem problema nenhum, aquele não é um produto que está proibido de ser comercializado. Então, eu tenho aqui um descaminho. Agora, se eu utilizo, por exemplo, uma medicação que não tem autorização da Anvisa, então eu tenho, sim, um problema de contrabando. Inciso 5º, adquire, recebe ou oculta proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Equipara-se às atividades comerciais, para efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, mercadorias estrangeiras, inclusive no exercício das residências. Equipara-se às atividades comerciais, qualquer forma de comércio irregular, aquilo que a gente já viu, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado por transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Muito bem, pessoal. Nós vimos aqui os principais tipos penais dos crimes contra a administração pública praticados por funcionários contra a administração pública e praticados por particulares contra a administração pública. Martô, dá para fazer um resumo geral dos principais tipos penais? Sim. Quais são os principais tipos penais praticados por funcionários públicos contra a administração pública? Concussão, exigir vantagem indevida, corrupção passiva, pedir ou receber
peculato, desviar, subtrair aquilo que pertence à administração pública ou esteja em posse da administração pública, e aqui você tem acesso em função do cargo. A advocacia administrativa, né, que é o funcionário público que interfere e influencia para favorecer interesses privados. Esses são os principais crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. E os crimes praticados por particulares contra a administração pública? Ora, há um número importante, nós acabamos de vê-los, mas os mais importantes deles são a corrupção ativa, que é oferecer ou prometer recompensa, vantagem indevida para que o funcionário pratique, retarde ou deixe de praticar ato de ofício. Nós vimos o contrabando, vimos o descaminho. Descaminho é um produto que entra no Brasil sem pagar os impostos, poderia até se pagasse os impostos, mas não paga. Em contrabando, nem que pagasse os impostos poderia entrar, porque é de circulação proibida. Vimos também o desacato, vimos também a desobediência e vimos também a resistência. Esses três tipos penais são muito parecidos, então você tem que ter cuidado. Resistência, desobediência e desacato. Na resistência, o indivíduo não permite que o funcionário pratique ato de ofício. Ele não deixa que o cara entre em casa. Então, chega lá o oficial de justiça ou os policiais com um mandado de busca e apreensão, ele não permite de modo nenhum que a pessoa entre, pratica, então, o crime de resistência, pode até usar violência contra os funcionários públicos e responderá por essa violência. No desacato, há uma forma agressiva do particular de se dirigir para a autoridade pública, assim, uma espécie de ofensa, de tratamento vil para com o funcionário público. E na desobediência, ele simplesmente não cumpre a ordem, frequentemente uma ordem formal, vinda através de intimação, para comparecer, e efetivamente não comparece. Espero que esse papo tenha sido útil e ajude vocês. As próximas aulas, nós vamos fazer mais 3 aulas, versando agora sobre processo penal. Grande abraço, paz e bem.